Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Receita para Viver Bem e hoje na presença muito especial do nosso querido Dr. Leandro Grubanardi, presente aqui com a gente, e o Danilo, meu parceiro de entrevistas. Olá, doutor, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui no Receita para Viver Bem com a Elis, para falar um pouco mais sobre saúde, né? Um pouco da nossa história na medicina, o que fez chegar até o que hoje a gente pratica, que é a nutrologia, a longevidade, falar um pouco desses 19 anos de formado aí com vocês hoje. Ó, tem muito assunto, hein, Elis? Hoje tem. Hoje tem, sensacional. porque nós estamos muito curiosos para tirar do doutor, assim, aquelas especulações, aquelas dúvidas de uma vida, porque ninguém nasce médico, né? verdade. Ninguém nasce médico. E a gente está curioso para saber, doutor, vai contar para a gente como que tudo isso começou. Por exemplo, lá na sua infância na escola, o senhor era aquele aluno CDF, nerd, ou o senhor era aquele aluninho rebelde, que não queria nada com nada? Vamos lá, vamos começar desde lá de trás. Então, Agora eu te peguei, hein, doutor? bem lá de trás, né? Bem lá de trás, agora Então, eu é quero bem mesmo, né? É bem mesmo. Não, falar de hoje, a gente começar a falar agora de uma parte bacana, onde ele já é formado, onde ele já tem uma história linda, né? De uma conquista, é lindo de ver. Agora, como isso começou, doutor? Vamos contar pra gente um pouquinho. Então, na verdade, sempre tive como objetivo, desde no início até os 10 anos de idade, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Como qualquer criança. E aí essas coisas a realidade vai se encontrando, né? E aí acaba, né, que a gente... o meu pai é médico, né? Então eu tenho 2 irmãos que nunca se interessaram muito por isso. E aí da vontade de ser jogador de futebol, ela já passou para a vontade de ser bombeiro. Tá. Então meu sonho era ser bombeiro, né? Aquela questão de estar ajudando, sonhava em estar lá, né? De repente dormindo, aí um chamado desse, aquela coisa bem de cinema, né? Sim. Claro. E ajudar, e um acidente. Então, eu sempre tive essa vocação nessa questão. Tá. Mas chegou a jogar bola ou nunca Não, jogou? Só não, foi por lazer? só por lazer mesmo. Mas jogava bem? Jogava, Porque é a dúvida, né? jogasse tão bem assim, teria dado É certo. verdade. Mas sempre tive habilidade Legal. para esporte, Tá. no modo geral, né? Sim. Né, assim, pra que se levasse a sério, a gente começa a cair na realidade e ver, não dá, né, mas assim, no geral pra esporte, aí acabei não focando só em um esporte e focando em vários outros que eu vou estar falando um pouco sobre isso também. Bacana. E na escola, né, sempre fui, na verdade, não aquele aluno que chega em casa e estuda, preferia sempre prestar atenção na aula, tentar absorver o máximo dentro da sala de aula, tinha um pouco da questão que era um pouco pavio curto, então... Tá. Acabei que saindo de uma escola, me formei na 8ª série numa escola, no primeiro colegial fui para uma, aí tive que sair, fui para uma outra, depois eu mudei para uma outra, acabei numa outra. Então mudei 4 escolas. Tá. 2 dessas fui convidado a mudar, né? Mas por essa questão de Já deu pra entender. Já pô, deu tinha um pra problema entender. com um, aí, cara, vamos brigar lá no intervalo, aí marca aquela briga, né? Mas assim, nunca dei trabalho assim na questão de Tá. nunca repetir um ano. Sempre ia bem nas provas, sempre aproveitava ao mais máximo o dentro da temperamento sala de aula, mesmo. era um temperamento, né? E a gente vai corrigindo isso ao longo da nossa vida. Eu acho que o que me ajudou isso bastante disciplina. foi aos 16, 15 anos, 14 para 15, que eu comecei a treinar jiu-jitsu. E isso me trouxe uma disciplina, né? Uma autoconfiança. Dizem né? que as E artes aí marciais traz isso, né? E depois disso aí acho que já diminui bastante, poucas vezes mais fui para as vias de fato. Então acho que isso me ajudou bastante nessa questão da disciplina, como eu falei agora, a autoconfiança que, né, existe uma desproporção com um leigo com quem sabe lutar, né? Então isso me trouxe essa questão, me ajudou muito. E tem autodisciplina também. E por eu ter mudado muito de escola, eu acabei me formando até no último ano num colégio do estado, o Américo Brasilense lá em Santo André, que é um colégio, talvez quem não tem um pai, um tio que não estudou, e naquela época a Áurea era o melhor colégio, né? Mas na minha época não. Sim. E aí me formei, acabei fazendo 2 anos de cursinho muito bom aqui em São Paulo. E aí no segundo ano eu passei em algumas faculdades e optei
por uma faculdade no Rio de Janeiro. Passei uma em Santos, uma no interior e outra no Rio de Janeiro. Mas isso tudo já com foco na medicina, ou não? Com foco na medicina. O meu foco ali, quando eu terminei o colegial, falei, agora eu quero ser médico, eu vou seguir a carreira do meu pai, porque de bombeiro a gente cai na realidade, né? Eu falei, não, eu tenho condição de poder talvez dar um salto maior. Claro. Né? E aí eu estudei e foquei muito para passar na faculdade e passei na faculdade nessas 3 que eu porque acabei de aí falar. exige E ali disciplina morei mesmo. 10 anos no Rio de Janeiro, né? Acabei a minha história, são 10 anos lá. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui pra Marinha, onde eu fiquei 3, 4 anos, né? Entrei em 99, saí em 2005. De 2005 até 2008 eu fiquei na Marinha. Eu fiquei embarcado nos meus primeiros 2 anos, né? Meus primeiros 2 anos eu fiquei embarcado, fiquei no navio, que é um navio de transporte de tropa. Interessante. Então acho que eu tenho na minha CR, acho que são 118 dias de mar, né? De água. E dentro de algumas expedições para o Nordeste, expedição Fraterno, que é para América do Sul, Uruguai, Argentina, né? Que é Bahia Blanca, Buenos Aires, né? Então toda aquela região, fiz muita viagem. E foi uma experiência única, né? Única, né? A gente, né, quando a gente sai da Marinha e todo mundo fala, é uma alegria, mas ao mesmo tempo é a lembrança que a gente tem. É muito tempo ali, né? Naquela convivência, aquela a vida embarcado, a rotina embarcado, ter vivenciado aquilo, algumas situações de emergência, sim, a disciplina, né, que a Marinha te dá, que as Forças Armadas te dá, né? Como oficial da Marinha você vivenciar, porque eu não fiz um colégio, uma escola militar, né? Eu entrei na Marinha como oficial. Eu fiquei 6 meses fazendo um aperfeiçoamento. Então eu encurtei uma coisa que para ser oficial de marinha você tem que fazer escola naval, colégio naval, isso acho que são 7 anos. E é bem rígido, né? Então tinha alguns gafes que eu cometia, então, fiquei até famoso lá. Um dia o almirante até num navio lá me cumprimentou, deu um tapinha nas costas. Falei, pô, o Doc vai ser preso. Mas os caras toleram porque é médico, sabe da questão que ele não tem a formação naval, né, como a maioria dos oficiais tinham, né, mas fui me adaptando. Então você entrou na Marinha depois que você já era formado médico? Isso. Ou foi ao mesmo tempo? Não, foi meio... quando você se forma médico, você tem a opção de servir as Forças Armadas. E aí você faz uma prova, e aí foi lá que eu entrei, eu escolhi a Marinha, então aí eu fiquei nesse tempo. Muito legal. E aí você faz uma prova. Nesse curso de 6 meses, a gente faz uma prova para ver a questão da antiguidade. Aí você vai aonde que cair pela antiguidade, né? Eu fiquei, não me lembro qual, mas eu optei pela esquadra, né? Então eu fiquei embarcado por quase 2 anos, que depois aí eu consegui uma transferência para o hospital. Foi ali que comecei também a fazer ginecologia e obstetrícia, pelo Hospital da Marinha. Gente, olha isso. Essa é legal, o nosso doutor, Leandro, tá? Ele é da Marinha. Ele é um ginecologista, ele é multifunções. Como assim? Eu comecei como ginecologista obstetra. Ginecologista obstetra. Aí eu fiquei obstetra. Tem história. Fiquei mais 2 anos, né, em hospital e fazendo mais uma outra pós-graduação, até que eu tentei a transferência da Marinha do Rio de Janeiro para São Paulo, não consegui. Acabei pedindo baixa. Pelas oportunidades de emprego médico em alguns outros lugares, enfim. E aí acabei ficando no Rio por mais um tempo, até retornar para São Paulo em 2008, 2009, mais ou menos, onde comecei a atender com o meu pai, na clínica dele, e fazendo clínica e ginecologia, e plantões de clínica médica e obstetrícia. E qual a especialidade do seu pai? O meu pai é médico da família, né? Ele tem residência em obstetrícia, ginecologia, mas ele atende da criança ao idoso. Coisa que antigamente fazia-se mais e hoje não tem. Hoje é tudo subdividido, né? Hoje em dia, até na ortopedia, você vai no ortopedista e fala assim, não, o seu é o médico de dedo é o outro. É verdade. Não, doutor, mas hoje tá assim, né? Exatamente. Doença tal, você tem que ir médico tal. Então não tem aquela coisa generalizada. É o que ele falou, você é ortopedista, mas do quê? Do pé, da mão, do você vai dedo, no joelho, do pescoço, ele fala, não, joelho, não atendo exato. o ombro, né? Então hoje é assim. Então ele faz aquela coisa geral, da criança ao idoso. E eu atendi na clínica dele por um bom tempo. E aí a gente atendia um volume enorme de paciente. Ele é ativo ainda. Ele é ativo. Ele é ativo ainda. Super ativo. Bacana. Atendendo. E aí eu atendia pela manhã e à noite ainda dava plantão.
Então o médico é ele e você? Os seus Então, irmãos você tá levando uma média de, não quiseram de seguir. trabalho de 20 horas por dia. Então, aí eu comecei, quando eu cheguei do Rio pra cá, eu dava uns 10 plantões por semana, fora a clínica. Nossa. E nesse período, né, cara, foi muito sacrificante nessa questão, porque eu queria fazer o máximo de capital para poder, né, começar a minha vida, dar entrada num apartamento, criar as minhas coisas, né, depois de formado. E foi muito sacrificante, e acho que no quarto ano seguido fazendo isso, eu falei, putz, eu não vou aguentar. Né? Daqui 5, 10 anos. Já. Cara, eu vi alguns colegas médicos que a gente operava lá com 50 anos, parecia que tinha 80, né? E eu me via naquela situação e falei, não. O desgaste. Né? Daí eu comecei a ver essa questão de internet, e eu sempre fui ligado ao esporte, né? E não me via ali feliz naquela situação. Não que eu não goste disso, mas é uma coisa que Tava incomodando. A sobrecarga de trabalho é desumana, né? Você trabalha o dia inteiro num ambulatório, atende 40 pacientes, aí faz 10 partos à noite. Então, a chance de acontecer um erro, processos médicos, tudo isso ocorre. Quanto mais você está operando, mais a chance de acontecer. E aí eu dei uma mudança significativa na minha carreira. Falei, vou começar a mexer com saúde, com prevenção, não quero tratar mais doença, quero qualidade de vida. E foi aí que veio para mim a questão da longevidade, onde eu comecei a acompanhar um médico que sou fã dele, que é o Dr. Ítalo Rachid, que mexe com longevidade, com prevenção. É um cara com medicina anti-age, né? Que começou lá fora e aqui está cada vez crescendo mais. Isso me encantou. E eu comecei a diminuir o plantão e comecei a estudar. Estudando muito, dias, e fiquei encantado por essa medicina. E aí eu fiz a pós-graduação dele. Depois que eu terminei a pós-graduação dele, eu encerrei tudo e falei, agora eu vou abrir uma clínica só focando nisso. Certo. Que a minha história ela começa ali no bairro Jardim. Aí começou... Em 2014, 15. Aí você veio para Santo André, para o ABC, para o bairro Jardim. E aí eu fiquei lá em 2015. Comecei a trabalhar e investir numa baita clínica e não me preocupei só em valorizar o meu paciente, acreditando que ele ia me trazer mais pessoas. E foi assim que aconteceu. Inclusive primeira... é muito lindo, né? É isso que mas é assim, que acontece. Eu me lembro exatamente na minha primeira semana de atendimento. Eu tinha alguns colegas médicos aqui de São Paulo também que faziam isso e eu ia lá, tinha um outro colega meu, um grande amigo meu, médico, o Dr. Oséias, que é um grande urologista. Bacana. Ele me levou, vamos num amigo meu lá em São Paulo, um doutor, chama Eduardo Hauen, e aí a gente foi lá, um grande amigo dele, anestesista. Eduardo Hauen hoje é o médico das estrelas aí, né? Então todos passam... E fomos na clínica dele aqui no Jardins e ele me mostrou os caminhos, ele falou, vai com tudo. Larguei tudo, fui, investi tudo ali. Eu com a minha esposa também, que tem parte nisso, que ela foi fundamental também, nessa época ela saiu do banco, falou, vou investir pra gente começar. E aí a gente começou ali. Eu lembro que na primeira semana foi um paciente, né? E aí eu fiz lá, fiquei 1h30 com esse paciente. Na segunda ele trouxe o pai. Na terceira semana veio o primo do pai. Já tinha 3, né? E aí foi crescendo, né? Nunca fiz muito marketing, nunca acreditei que o marketing ia me trazer pacientes de forma estável. Sim. Sim. Eu acho que isso aí é quando você cria uma marca e aí talvez você potencialize quando você já está dentro, exatamente. Né? Você gera uma relevância ali para o público. Exatamente, não adianta você criar um personagem, criar uma coisa que não é. Né? A pessoa vai lá, bate a cara e ainda fala mal de você. Então isso não dura. É verdade. Então sempre acreditei nisso, que é o trabalho, que é o boca a boca, que é a confiança, e isso deu certo. Isso foi trazendo pessoas para minha clínica. E hoje a gente está em 24, acho que 8, 9 anos, né? Eu saí lá da Rua Esmeralda e agora estou ali na E lá você começou, então, quando você começou a atender no bairro Jardim, você atendia somente, não tinha nada a ver com a parte de ginecologia já? Não, eu fazia sozinho, também. Porque na parte da medicina anti-age, você tem a parte hormonal muito ligada a isso. E da mulher eu conciliava aquilo. Eu comecei a ver a medicina de uma outra maneira, Elisa. Eu já fui campeão de prescrição de anticoncepcional. Nossa. De tudo que é remédio que você imagina. E aí depois comecei a estudar isso e eu comecei a entender e eu comecei a abominar isso. Não, claro que não pode radicalizar e em alguns casos a gente tem que usar remédio, em alguns casos a gente tem que usar anticoncepcional. Só que de uma maneira geral mudou o rumo do que eu penso hoje. Eu me falo que eu não mais posso dizer que eu
comecei a ser médico a partir de 2015 mesmo. Né? Comecei a entender e me apaixonar pela medicina que eu me encontrei com ela, que é hoje. E aí eu fiz, nesse período, em 2020, eu fiz, antes da pandemia, eu fiz a pós-graduação de nutrologia no Hospital Albert Einstein, que foi fantástica também, onde foi por 1 ano e meio, né? Vivenciando ali a rotina do hospital, aqui no Morumbi, a parte, né, trabalhando ali também, ali dentro do hospital, né? Sim. Que talvez não seja a rotina do que é o Brasil hoje, né? Talvez ali, né, dificilmente você tem um paciente internado e tem um nutrólogo à disposição dele, né? Sim. E uma nutricionista para montar a dieta, fora a equipe multidisciplinar. Então também, e aí a nutrologia faz parte também hoje do que eu faço. Então eu associo a nutrologia, a ginecologia também, porque eu tenho muitas pacientes mulheres. Trabalha aquela parte onde a gente vê a parte hormonal, com todo o cuidado. Enfim, é uma coisa que a gente tem que ver quanto ela influencia na mulher, né, Elis? Muito. Então a gente, né, e tem diversos problemas, mas eu não trato mais a patologia. Eu não faço pré-natal, eu não faço só a consulta ginecológica, eu não tenho nem a maca para examinar uma paciente mulher, né? Assim, na questão específica, colher um exame. Mas é meio que bater o olho também, você já sente ali um pouco antigamente daquela eu colocava, necessidade. né, DIU na clínica, hoje eu não coloco mais. Então eu faço a parte mais ambulatorial, né, de avaliação. Hoje o meu grande foco é a questão de mudar os hábitos dos meus pacientes que me procuram por esse motivo. Né, uma obesidade, eu conseguir fazer com que ele entenda, porque não adianta a questão hoje que se faz, montar dietas maravilhosas, dizer que o fator de risco por ele estar assim é alto e vai levar ele a tais coisas, né, isso é o que é o comum, né, mas o mais importante e o que eu penso que seja para mudar uma vida é mexer aqui, né, com o paciente, fazer ele entender. Né? E quando ele entende o processo, as coisas acontecem. Se ele não quiser, não adianta. Se ele não a mente, se ele não mudar. Mas por isso que ele está falando, tem que entrar aqui. Não adianta você pegar uma dieta extraordinária. Conversa que a gente estava tendo aquele dia. Se eu não conseguir mudar a mente, aprender a falar não. Porque você está nesse processo. E aí você começa. Às vezes você falou aquele dia. Danilo falou que ele tem a mente de gordo. A mente, eu tenho pensamento, por exemplo, vou receber pessoas em casa. Eu já penso em fazer 3, 4 tipos de carne diferentes, aquelas porções gigantes. Exatamente, mas às vezes, em alguns casos, a gente até inicia de forma um pouco radical essa mudança para que ele tenha visualmente um aumento da autoestima dele, vendo ele no espelho, que ele perdeu 10 quilos em pouco tempo. Exatamente. Então se ele faz assim, ele vai dar um radical, choque né? no meio começo. Que radical aí no depois começo. você vai buscando o equilíbrio, porque você não consegue de maneira radical sustentar isso. Eu fui agora com o Gilmar, de repente, o Gilmar vai comer um hambúrguer. Eu falei, não, ué. Você tem que aprender a falar não. Você já começa... Ser seletivo, porque senão você treina, aí vai à noite, come... Não adianta nada. E essa questão toda, né, do que eu hoje faço, tá muito ligado à questão que eu sigo também, né? Então, como eu sempre pratiquei esporte, isso sempre... e agora, antigamente, talvez de 2015 para cá, eu nunca dei tanto valor à alimentação. E depois que eu comecei a estudar a nutrologia, a gente vê a importância do alimento no nosso estilo de vida, na nossa saúde, na nossa prevenção, né? E da atividade física também, E da atividade física associada. Que é fundamental. Eu acho que eu vi de 2015 para cá, quando eu comecei a suplementar, entender o motivo de cada suplemento, né? Pô, não sabia nem que a vitamina D, beleza, mas achava que até 30 podia intoxicar rim. Não existe isso, né? Pelo contrário, né? Então aí eu via que ela estava ligada à minha imunidade. Então eu acho que de 2015 para cá, acho que não tive nem febre. Né? Então acho que eu sou o maior exemplo disso. Né? Então eu sou exemplo também de que eu gosto de já passando para os meus pacientes. É o espelho, né? Às vezes Claro. Pô, tenho ali. Quem me conhece no meu dia a dia, ele sabe que eu tenho meus horários, eu gerencio perfeitamente. Começo a atender de manhã, mas sabe que 11h30 eu vou parar, eu vou treinar, volto 12h30. Né? O seu horário de treino é na hora do almoço. Eu gosto de treinar na hora do almoço, mas eu faço o condicionamento físico, né? Tá. Então eu faço a musculação, o condicionamento físico na hora do almoço. E alguns dias à noite eu treino também. Eu gosto de treinar jiu-jitsu, não tô treinando como eu
como eu sempre treinei desde pequeno, por causa de lesão, então essa é uma questão também que pega bastante, lesionando. que desde pequeno treinando em alto rendimento e aí a lesão ela vem mais cedo, né? E o jiu-jitsu também desgasta muito, né, doutor? O jiu-jitsu também, desde de pequeno e aí acaba, artrose no ombro, hernia de disco, então a musculação faz com que eu consiga treinar. Então eu treino todo dia, suplemento, me alimento bem, né, para conseguir manter e às vezes à noite eu treino também. Eu alterno, né, o jiu-jitsu, a natação, o futebol com meu filho, né, que agora também... Tem natação também, então, no meio. Surfista, eu acho, né, também. E tem essa O questão hobby, também né? que... Aí acho né? que vai entrar no hobby, né? E acho que se eu for escolher o que eu mais gosto, realmente eu acho que é ir pra praia surfar, pegar onda. Porque legal. ali é onde a gente encontra não só o que relaxa. a questão disso, exatamente. É o que de relaxa. você relaxar, você esquecer, você Conecta, né? Exatamente, estar em contato com a natureza, fazendo essa troca e ao mesmo e tempo... ali é o seu mundo, é o seu tempo. Ali só quem pratica, né? Acho que todo esporte que a gente pratica, que gosta, a pessoa sente o que eu tô falando, né? Exatamente. Esse prazer, né? Então isso acho que é o mais gratificante. Eu morei no Rio 10 anos e grande parte desse tempo foi quase de frente pra praia, né? Na Praia do Recreio. Então tinha uma época que surfava quase todo dia, né? Eu morei no Rio em 2009. Eu fiquei no Rio de 2009 até 2012. Trabalhando. Fui pra lá, fui apaixonado com o Rio. A última vez que eu estive lá, fiquei no Península, lá na Barra, né? E assim, é um lugar que eu amo, assim, de paixão. Hoje tô indo menos, mas é um lugar que eu gosto muito. Eu gosto do Carioca. Quando eu voltei pra cá foi difícil voltar. Difícil, é diferente. Se adapta com o quê? Com o clima, com a região ou com as pessoas? Clima. As pessoas é diferente também. São Paulo eu acho que é mais... Centrado. Eu acho que o São Rio Paulo é mais... sério, né? São Paulo é um lugar sério, né? São Paulo é Eu sério. acho que as pessoas aqui levam tudo muito à risca. E o Rio, o pessoal é mais despojado, não é? A seriedade, o comprometimento aqui é maior, É né? maior, é maior. E Eu sinto isso, não sei, né? A questão, né, é maior, né? Isso tudo, e como a gente vê que eu tenho diversos amigos do Rio que vieram para São Paulo. Então muitos não ficaram lá. Na questão também o médico ser mais valorizado aqui, né? Dizendo assim, na questão de o cara vai trabalhar num emprego público, ou dar plantão, ou trabalhar num sistema público de saúde, acabei de falar. Ela é mais valorizada em São Paulo. É mais organizado, né? São Paulo entrou ontem para as capitais mais caras do mundo para se viver, né? Então entrou top 9. Então o interior, onde você o interior tem... de São Paulo também é muito forte. Né? Santo André eu acho belíssimo. Eu tenho muitos colegas que foram pro interior também e Nossa, você fala se hoje instalaram lá. Campinas, né? Você pega regiões ali que, nossa, a região Campinas de é maravilhoso. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, sim. Araraquara. Tenho muitos colegas médicos que foram para lá, inclusive do Rio, e estão estão morando bem, lá. Né? Estão bem, super bem. E é uma cidade onde dá uma qualidade de vida, talvez mais segurança do que onde estavam. Exato. Então tem toda essa questão. Sim. Mas a questão do clima do Rio de Janeiro, a proximidade com a praia, de ser uma cidade litorânea, uma cidade grande. E nessa região você não via o que hoje a gente vê, tanto roubo, assalto, criminalidade. Onde você estava ali também é mais tranquilo, né? Tem a parte. Eu nunca tive problema com questão de segurança. Hoje o doutor reside e trabalha em Santo André. Eu moro em São Caetano e trabalho em Santo André. Agora tudo no ABC. Eu também. Tudo ali na região. Eu trabalho em São Paulo, aqui no Jardins também, na clínica de uma amiga minha. Eu atendo há 7 anos também. Eu não tenho ido nos últimos 3 meses pela demanda, porque agora a gente também foi para a área da medicina estética. Sim, é verdade. Tem bastante assunto aí. E a parte aí da medicina estética, eu gosto de me aprofundar. Hoje o que mais me prende a atenção na parte médica. E eu gosto de estar por dentro de todos os protocolos, de tudo que é mais novo na medicina estética, do meu paciente, de estar acompanhando ele, de estar com um procedimento e eu estar por trás, né? Porque o nosso propósito da estética hoje é trazer o paciente nosso, que a gente acompanha na nutrologia, na longevidade, que suplementa, que se alimenta bem, que pratica atividade física, fazer a estética junto para que se tenha resultado. Sim. Né? E aí eu consigo um maior resultado nesse paciente. E autoestima, né? Trazer paciente de fora que não tem um estilo de vida e quer fazer estética, talvez ele vai demorar mais para ter resultado. Exatamente. E quando o paciente está em plena atividade, com foco na alimentação, quando ele entra com a parte estética, que hoje a gente tem
a questão de alta tecnologia na parte estética e procedimentos não invasivos. Muita tecnologia. Você não precisa lá tomar 10, 30 picadas, fazer tal coisa. Você monte consegue de cápsulas, com máquinas de ter remédio. resultados Revolucionários, né? estímulos de colágeno, umas com botox, aquelas coisas todas. Preenchimento é inevitável ter. Não tem como. Né? E aí também junto na estética ali, a gente está e colocou agora a ozonoterapia, que é uma coisa também fantástica, eu estou estudando muito. Que não só para tratamento de lesões clínicas, né? Até na parte da ortopedia também usa-se muito, mas também na questão da estética, né? Ela ajuda no rejuvenescimento, em todos os aspectos. Tudo direcionado a ao ozonoterapia ozônio. é fantástico. Tenho estudado muito, né? Que tem um colega que é talvez o principal nome da ozonoterapia do Brasil, né? O Dr. Juliano. E eu estou muito com ele e com outro consultor científico da parte da estética. Então estou adquirindo bastante experiência e é muito bacana. O ozônio, então, o senhor está implantando agora, doutor? O ozônio a gente colocou na clínica. Mas então, assim, vamos lá. Começou na clínica em Santo André, atendendo um pouco da parte ginecológica e tudo mais, foi criando esse vínculo com os pacientes. Aumentou a clínica, hoje montou uma clínica estética, né? E nessa clínica estética é onde você tem toda essa tecnologia e agora ainda mais com a parte de ozonoterapia. O ozônio não só na parte clínica, como na parte estética também, né? E juntamente também com a questão da soroterapia, que é uma coisa também que a gente colocou na clínica há 2 anos. Onde a gente monta protocolos individualizados para cada paciente. E em que situações é indicado, por exemplo, a soroterapia? A soroterapia nada mais é do que a infusão de nutrientes, antioxidantes, aminoácidos na veia. Trata-se tudo? Trata-se tudo. Você tem uma absorção e uma biodisponibilidade de 100%. Então, ou seja, você vai envelhecendo, a tua absorção cada vez é menor, né? Isso é fato. Né? Então não é nenhuma novidade. Então quando você, principalmente na meia idade, mas até em pacientes jovens que buscam performance, isso tudo ajuda muito também. Pela questão da absorção e da biodisponibilidade. Então só que o que a gente faz lá são protocolos individualizados, né? O paciente ele vem, em cima de todos os exames e da parte clínica dele, a gente desenvolve, a gente monta uma soroterapia específica. É isso que eu ia perguntar agora, como é esse protocolo? Exatamente. O paciente, né? Chega até a clínica. Um exemplo, um paciente fadigado, cansado, sem disposição nenhuma. Investigamos, né, toda a análise de uma consulta. Ele passa por exames laboratoriais, né, a parte clínica, né, a bioimpedância, aquela conversa toda. E em cima disso, eu monto o protocolo dele de soroterapia, que varia de 8 a 10 semanas, de forma semanal. Longo. Até que é longo. Então, não, longo assim, né? 8 a 10 semanas. Na verdade, tem paciente que começou a fazer soroterapia há 2, 3 anos conosco e até hoje mantém. Ele falou, doutor, o que eu sinto quando eu fico 3 semanas sem fazer a soroterapia, e a gente substitui, porque falou, fiz 2 anos de soro, aí agora vamos fazer manipular por via oral. Sim. Eu não me adapto a isso, eu não me sinto bem como eu estava me sentindo ali. Ao contrário, tem outras pessoas que não. Né? Não, eu prefiro estar suplementando, prefiro estar fazendo dessa forma, que eu não sinto tanto resultado. Então, você vai de cada entender cada paciente. E hoje que estão fazendo também, então essa questão de soro virou moda. Você chega numa clínica, já tem soro tudo pronto. Né? Olha aqui, o soro para cá. Não isso, a chance de dar certo é pouca. Sim. Né? Então, ou seja, a gente tem que entender e conhecer bem o paciente para colocar um protocolo de soroterapia no tratamento dele. A individualidade, né? A individualidade, exatamente. E hoje não se vê isso. A pessoa quer, por exemplo, eu fiz muito isso. Pegar a dieta que é da Elisa, achar que vai funcionar pra mim. Às vezes o que ela pode comer não vai funcionar. Então, nós precisamos de cuidados, precisamos de pessoas especialistas. Hoje está bem em evidência também a parte genética, né? Tem diversas clínicas aqui em São Paulo que fazem todo esse estudo genético da tua alimentação. A gente na clínica faz também, colhe exames lá.
a parte da questão do rastreamento de doença, Sim. né? E a parte da nutrigenética, onde você faz uma alimentação baseada na tua genética, Tá. né? Então hoje a gente consegue fazer isso. E A esse tecnologia na rastreamento- saúde chegou nesse ponto. Esse rastreamento de doença, doutor, que o senhor falou, por exemplo, isso realmente a gente consegue captar vindo de, sei lá, Sim, meu sim, você avô, faz meu pai, minha mãe. porque quando a gente fala Você consegue pegar alguma coisa ali que você pode desenvolver isso? Então, quando a gente fala em parte genética, ela, em um todo, ela é 15%. 85% é a vida que você leva. Né? Essa questão do rastreamento genético são alguns aléus que a gente consegue rastrear. Eu sempre dou exemplo que ficou muito famoso em evidência da Angelina Jolie, que ela fez o rastreamento e ela viu que ela tinha, acho que o BRCA1, BRCA2, que é mama e ovário. Só que no caso dela, ela preferiu se automutilar. Ela preferiu arrancar as mamas e arrancar o ovário, né? Tá. E aí, colocou outra prótese, enfim. Mas não precisa levar isso, né? Você sabe que você tem a propensão em desenvolver esse câncer e você tem as formas que você consegue evitar esse tipo de câncer. Tratando, né? Evitando, né? Na verdade, evitar tais alimentos, evitar tais exposições. Então a gente consegue através disso. Então a gente tem a questão do câncer de pulmão, que a gente consegue rastrear também. E o caso mais importante do câncer de pulmão é... Você vê um exemplo, né? Você tem um casal que está lá há 60 anos. O cara fuma 2 maços por dia. A esposa não fuma. A esposa morre de câncer de pulmão e ele não. Porque ela tem o alelo que vai causar o câncer de pulmão e foi desencadeado pela fumaça do marido. Ou seja, o marido dele, ele não tem. matou. Ele pode fumar, ele vai ter. Ele não vai ter tanto problema. Ele vai ter enfisema, ele vai ter Sim. as doenças pulmonares obstrutivas crônicas que o cigarro, o tabagismo, Vai depois de 10 causar. anos, vai causar. Só que ela desenvolveu o câncer de pulmão. Então, ou seja, e hoje na nutrigenética você consegue evitar que isso aconteça. Claro, evitar a primeira coisa é evitar de fumar, né? E estar próximo de pessoa que fuma. Sim. Segunda coisa, a parte da nutrigenética. Se eu não me engano, no pulmão, o alimento que mais ajuda, inclusive ele inocula até o câncer de pulmão, é o brócolis. Né? Mas tem uma série. Então, ou seja, a gente consegue fazer essa questão, né? Ir mais a fundo, né? Alguns Puxa, isso é bem geneticistas... interessante. Dizem que o câncer está ligado totalmente à alimentação, é isso? Ou não? Não só alimentação, né? Tem o fator genético, tem a alimentação e tem os meios, né? Que a gente entendi. vive. Então a gente vê, a gente mora em São Caetano, vocês moram em Santo André, Santo André. A gente ali próximo, a gente tem o polo petroquímico. Ali é Então, ou seja, a gente tem emissão de gás. A gente tem a gente não pode ser tão radical, mas o próprio desodorante que tem e é usual, ele tem um excesso de alumínio e parabeno enorme e a gente usa. E a gente está exposto. Os Estados Unidos eles usam muito sem parabeno, sem alumínio. Aqui já tem bastante lugar também. Outras questões também. E agora ficou em evidência, né? E tem estudos publicados também em revistas importantes sobre o aspartame, sobre a sucralose. Então você vê, essas grandes lojas de suplemento hoje estão trocando no whey, que tinha sucralose e aspartame, estão trocando por stevia. Né? Então, ou seja, há um maior conhecimento dos fatores que podem desencadear, ajudar. Não é só ele. Né? Como eu te falei, tem o estilo de vida, tem o fator genético, tem o meio que viver. O desodorante então, eu fiquei sabendo, essa questão. Né? A minha esposa me falou e tal, eu falei assim, tá, e aí, como soluciona? Ela comprou um que é tipo uma pedra, você tem que molhar ele e dura até 3 anos. Pedra, assim. Eu já tive uma fase, quando eu comecei a estudar longevidade, que eu e minha esposa, a gente falou, putz, vamos mudar logo que a gente tá ficando louco. Em casa não entrava nada. Pasta de dente tinha que ser aquela... Então, ela minha esposa falou, quem que vai para os Estados Unidos para trazer? Quando você descobre os malefícios dessas coisas, realmente você fica bitolado. Mas aí você não consegue viver, porque aí você fala, pô, não vou comer esse alimento, não vou em tal lugar, porque, pô, tem óleo, tem gordura hidrogenada, ele fez um óleo de canola. Né? Pô, eu aprendi aqui que o Canadian Oil, né? Então, ou seja, entrou na batata ele frita. depois que... Aí você vê aquela história lá no Canadá, que ele foi lançado, que depois que ele falou, tantas pessoas infartaram, tantas pessoas não sei o que levaram ao câncer. Aí você acha que isso vai acontecer com você. Né? Aí você, pô, começa a evitar isso, começa a carne também, não sei o que. Quando você vê, a gente tá numa paranoia, não dá a gente mais, não dava saindo de casa. Mais, isso, ela falou, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos viver. Né? E vamos tentar, vamos se cuidar, vamos praticar atividade como a gente sempre fez, vamos se alimentar bem. Pô, tinha uma época que a gente só ia
comprava fruta, verdura, tudo sem agrotóxico. Aí, pô, eu não aguento mais, cara. Uma salada que a gente pega aqui já apodreceu. Pô, vamos voltar a comprar lá no Pão de Açúcar. Um exemplo. Ela Então, veio falar, nós sim. saímos esses dias, aí tem uma semana. Ela pediu um negócio de batata frita, ela falou comigo assim, nossa, amor, lembrei, aquele dia a gente comeu aquela batata frita, aquele óleo tava queimado, né? Gerou, eu já pensando já em besteira. Mas tem coisa assim que Evitar, a gente ó. evitar, né? Hoje em dia, o consumo de gordura hidrogenada de óleos vegetais é absurdo, né? Então, se for, assim, não que isso vai... Minha alimentação não vai ser baseada nisso, mas ela vai fazer parte da alimentação. Não é isso que vai me afetar e que vai me levar para tal coisa. Então, buscar esse equilíbrio para que você tenha uma vida normal, tudo né? que é em excesso também que causa, né? Então, se você tiver o equilíbrio, mesmo que você caia numa tentação ou tenha algo que não seja tão 100% assim, você já tá se cuidando, né? Você já tá com esse direcionamento, Exato. né? Entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. Hoje, né, a questão que tem me procurado bastante, paciente de meia idade, é a questão de que vem já na clínica, eles falam, não, vai lá o doutor lá que ele só passa suplemento, tira tudo que é remédio, né? Acabei criando essa fama, e não é bem assim. É verdade. Doutor tem Então, essa fama. tá Isso é verdade. Hoje em dia tá o chegando... médico que não prescreve remédio, é só Então, suplemento. Aí tá chegando paciente com 10, né? Rosuvastatina, AS, losartano, uma lista com 10 remédios, né? Nem ele sabe pra que serve tudo isso. Mas o médico, cada vez que vai no médico ele ganha um, né? E aí criou-se esse mito que se você for no médico e não passar remédio, ele não é bom médico. É verdade. Não me passou nada. Pois é. Né? Então você tinha que passar um remédio. Não resolveu o meu problema. Exato. Então tá chegando gente com 10 remédios e fala assim, eu vim aqui pro senhor tirar tudo. Trocar tudo por suplemento. Eu falei... aí não é bem assim, né? Não então, é ou seja, assim. vou tirar um remédio de pressão de um dia pra noite. Não é bem assim, mas é gostoso ter essa fama, doutor. Porque a pessoa sabe que o senhor cuida de uma forma totalmente diferente do que o mercado oferece. Claro que tem coisas que se eu tirar tudo não de dá uma pra vez é ser uma radical. responsabilidade enorme. Sim. Aí eu vou tirar o remédio de pressão dele, vai ter uma crise hipertensiva, vai no médico dele e o médico dele vai apontar o dedo pra mim. Amor, eu já não. aponto e eu tô cansado já disso. Não dá. Né? O que eu mais tenho é isso, né? Como é que esse médico tá maluco? Como é que ele botou tua vitamina D em 75? Você quer calcificar esse rim? Então. Aí eu já converso com o meu paciente, antes, ó, você vai acompanhar com o teu médico a tua patologia, ele vai falar assim da tua vitamina D. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre o metabolismo dela, né, da visão que eu penso que ela tem que ser. Então ele já vai mais ou menos assim. Já entra na mente dele para ele já mas entender o processo. Eu já tô acostumado já com essa questão toda. E doutor, fala uma coisa pra gente. A gente acabou cortando um pouquinho, o doutor estava começando a falar, a gente cortou um pouquinho, né? Você estava falando que tem um filho, ele é atleta. Vamos voltar um pouquinho nessa parte. Tenho um filho, gente. Vai fazer 8 anos agora, o Lorenzo. Que 8? Também é um menino super desenvolvido, né? Super disciplinado. E gosta do esporte. E muito ligado ao esporte também, né? Então ele pratica... Pô, ele gosta de pegar onda, tem uma habilidade enorme pra surfar. A gente vai pra praia desde pequenininho, né? Lá pro litoral, lá pra Juqueiro, desde que nasceu. Então tá acostumado a surfar, então tem uma habilidade, né? Joga futebol super bem, também tá super focado. Basquete também, agora que ele tá naquela franquia da NBA também, desenvolvendo. O judô, o jiu-jitsu também, que eu levo ele de vez em quando também. Então ele tá muito ligado ao esporte, né? Então sempre me acompanha nos esportes também. Eu acho que a coisa mais prazerosa da vida é o teu filho estar te acompanhando nisso. Né? E você ser exemplo para ele, né? Nessa questão. Por isso que eu quis voltar nesse assunto, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? O exemplo, você fazer aquilo. Não adianta você falar, olha, vamos se alimentar direitinho, mas você vai lá e come tudo errado. Achar que a criança também é boba, né? E Isso, não é. Eu vou te falar que eu tenho muitos pacientes que mudaram depois que o filho nasceu e falou assim, eu tô me encontrando numa situação que eu não me vejo abaixando para pegar uma bola do meu filho. Pois é. Né? E eu falei assim, eu tô aqui pra mudar. Esse cara muda. Eu tenho diversos pacientes que, depois que ele encarou a realidade de ter um filho, de ter uma pessoa que vai depender dele, que vai ter ele como exemplo, isso é uma divisória na vida. Isso é um dos casos que muda mesmo. Que muda mesmo. Né? A mãe, ela tem aquela dedicação nos primeiros 2, 3 anos. Então ela quer, claro, se cuidar, quer fazer, mas a gente sabe que a carga dela é diferente. É diferente. Então ela não vai ter um sono reparador,
Então ela vai estar, mesmo que ela consiga dormir, mas ela vai estar preocupada e vai acordar a vai cada ser 3 horas. igual, E a gente Mãe sabe é que mãe, quebrar né? um sono. Então a gente tem que entender todo esse Sim. processo. Né? Mas só que a mulher, ela é mais ansiosa. Né? Então quando ela termina essa etapa e ela me procura, ela quer um resultado imediato. Né? Então, assim, não é assim, porque ela passou 3 anos ali de total dedicação ao filho. Sim. Né? Então ela Não tem que... vai conseguir do dia pra noite. E outra, também não é a certeza que depois dos 3 anos você vai dormir a noite inteira, né? É isso mesmo. Também. Então, ou seja, essa questão... Eu acho que não dorme nunca mais. Não, Pode agora ter tem... 20, 30 anos o Exatamente, seu filho. a você não Elisa até é um exemplo. Porque aí você tá numa fase, agora os teus filhos estão mais. Mas você passou por o que eu passei. Nossa. Então você teve essa preocupação, Sim. agora a preocupação é outra. É outra. Um menino atleta, agora o outro Sim. menino começa a namorar, e aí você Não, sai. agora eu tô entrando na fase dos carros. Verdade. Então agora Nossa. agora que eu acho que eu não durmo mesmo mais. Porque é o que a gente falou. São várias etapas. Por isso que eu falei, eu acho que não dorme nunca mais. Minha mãe sempre falou. Mas você tá bem de mim. Sempre, Não é? minha mãe sempre falou. Então, quando a gente saía, né, eu e meu irmão chegava 4, 5, 6 horas da manhã, eu não dormia até vocês chegarem. Né? Não adianta. Não Né? adianta. O teu pai gente. ronca lá. Se precisar de alguma coisa, acorda ele vai. Que nem várias vezes já aconteceu. Pô, furou um pneu à noite em São Paulo, sai correndo, né? Vai resolver, né? Tal, isso. né? Enfim, mas A mãe fica a mãe não. pensando. A mãe não dorme. A mãe não consegue. O instinto materno é diferente. O Não, homem e- agora, por exemplo, é uma referência. Né? Eu parei de fumar. Você tá falando sobre fumar? Eu parei de fumar. Nossa, que porque beleza. minha filha, eu acordei, ela tava com uma cigarro na mão. Ela tinha 4 anos. Aí ela tava brincando assim. Eu falei, não. Peguei, joguei fora e parei de fumar. Então é uma coisa que Radical. impacta. É esse tipo de coisa que a gente comentou. Esse Não exemplo, faz sentido, não exatamente. fazia sentido aquela situação. Na minha A cabeça coisa que faz mais sentido na vida é os nossos filhos, né? Não, com certeza. O que a gente puder e seguir de exemplo pra ele. Sim. Então não tem outra escolha. Você quer se cuidar, a probabilidade de estar mais próximo dele, mais junto com ele por muitos anos, E viver mais. aumenta. Sim. Se não se cuidar, E você, infelizmente- assim, doutor, você é muito regrado com seu filho, com alimentação? Ou o senhor deixa, assim, ele cair numas tentações? Como é que é a sua vida com ele nesse momento? num geral, ele é bem regrado. Bem Porque desde regrado. pequeno, né? Mas agora tá naquela fase de, agora tá comendo legumes. Né? E aí agora a gente tá tentando fazer porque algumas a- negociações. E as Pô. descobertas na escola, com os amigos, vão vir Mas ele é muito da parte regrado, né? ruim, né? Como As ele é muito coisinhas. disciplinado, isso Já ajuda. treina, né? Isso ajuda muito. Porque Sim. ele nunca experimentou um refrigerante na vida. Né? E como ele é muito ligado ao futebol, desde acho que foi. Quando que foi isso aí? O Cristiano Ronaldo, uma vez, ele tava numa entrevista e aí colocaram uma Coca-Cola pra ele. Ele colocou pra lá e pegou uma água. É. E aquilo foi muito impactante pro Lourenço. Legal. E ele não suporta. Refrigerante, bem qualquer festinha, empurrar pra ele, Meu não filho aceita. é igual. Legal. Então ele Igualzinho. vai doce, ele come um chocolatinho, mas super moderado, depois de uma refeição assim à noite. Às vezes na janta ele pega, mas não é de trocar por uma refeição. Sim. Comer besteira muito pouca. Então ele come mesmo comida de verdade, porque ele já foi criado a isso. Tá. Né? A gente nunca substituiu uma refeição dele por um tapa-buraco. Sim. Meu filho não quer comer. Então a gente dá isso aqui, pelo menos come. Nunca pensei dessa maneira. E pelo contrário, tá errado. Sim, E hoje tá todo mundo errado. faz isso. Minhas filhas não querem comer. Não, dá aqui, ó. Dá 2 bolinhos aqui, Seven Boys pra ele. Põe um salamezinho, uma mortadela. Pelo menos ele come. Ele já tá com a barriguinha cheia. Melhor ficar sem comer. Melhor. Né? E ao Não, contrário, dá um né? leite com Toddy lá. Vamos colocar 3 colheres de Toddy. Pô, já tem quase 70 gramas de açúcar, né? Então você tá colocando o quê? Açúcar pra ele? Podia ficar sem. Não come. Era melhor deixar. Na hora que Dá ele tiver água. com fome, ele vai comer. Exatamente, deixa dar fome. Então, ou seja, Essa é uma briga lá em casa. já também. criado, né? Ele É, come pão, não precisa porque forçar. desde pequeno. Então de manhã é uma fruta e mais as outras que ele gosta lá. Ele gosta de biscoito de arroz com pasta de amendoim, aquelas integrais vai variando, isso tudo. O paladar Nos vai... intervalos vai- fruta. O próprio paladar dele como- vai se isso, habituando exatamente. ao que é saudável. É. De E é o que repente você ele falou. vai comer uma bobeira, ele Deu mesmo já fome, vai... Procura. Ele vai procurar na hora que tiver com fome, Vai. ele quer forçar. Exato. Come tudo, senão eu vou te bater. Exatamente. Todo mundo faz isso, né? Essa questão é a que mais está errada na educação alimentar de uma criança em desenvolvimento. Porque a mãe entra em desespero que a criança não come, né? Por quê? Porque comeu besteira pra caramba, comeu bala, comeu isso aqui, ela não vai isso comer na mesmo. refeição. É óbvio que... E ela entra em desespero e vai lá e fala assim, melhor que não comer, toma essa porcaria aqui. Ai, pelo menos ela comeu, tô feliz. Né? É e isso não que é bem acontece. Tem um amigo meu que fala o seguinte: criança tem que ser criança, pode comer doce. Eu fico só olhando pra ele, se brigando. Nem vou falar quem é, não. Olha lá. Não, e hoje é cultural, né? Você Cultural. Tem um amigo meu que, pô,
Que a gente olha assim e fala, pô, que legal, cara, bela atitude. Mas no fundo eu falei, pô, ele, minha filha, a filha do meu amigo, cara, pô, tratando câncer, leucemia, 4, 5 anos. Vou visitar ele. Ele visitou, cara, ele levou, juro por Deus, levou 1 quilo de bala. Pô, Pra ele, a gente sabe que a coisa que mais alimenta. Que triste. Mas tá vendo, a falta de informação, a bondade dele que eu aplaudi. Exato. Mas assim, ele tá alimentando ali, né? Mas não o entendeu câncer, enfim. o recadinho. ali, Hoje então- é cultural, né? Você fala assim, toma aqui, vamos a criança, toma aqui um monte de doce, vovó, né? Aquela questão do abacate, né? Pô, comi muito abacate quando era criança, mas com 4 colheres de açúcar. é isso eu mesmo. também. Me deu até Todo vontade mundo, aqui. né? Não, uma vez, eu vou falar isso, tá? Eu fiquei tão feliz numa consulta com o Dr. Leandro, que ele falou, Elis, você gosta de abacate? Eu falei, adoro. Ele falou, mas calma, Elis, é o abacate puro. Não é com as 4 colheres de açúcar. Ela já tava vendo. Aí eu já fiquei assim, né? Eu já Não pensei se eu Eu não gosto gosto ou não. tanto. Não é o assim. guacamole com cerveja e caipirinha. E outra coisa também, que o doutor mesmo, Leandro, falou pra mim uma vez, ele falou assim, você tá consumindo muito açúcar. Eu falei, não, porque eu não gosto de açúcar. Aí ele falou assim, eu falei, eu tomo muito café. Ele falou, então, mas seu café é adoçado, não sei se o senhor lembra disso, o senhor falou isso pra mim. O seu café é adoçado, então você não gosta de café, você gosta de açúcar. Você vai gostar de café o dia que você tomar o café sem açúcar. E como é que você tá hoje? Sem açúcar. Aí. Parabéns pra mim, Parabéns. porque eu cheguei lá e eu tomo. Mas pior Aí que o pessoal tem- brinca comigo, tá? Olha, Elis, você toma café sem açúcar, você bate no marido. Não sei, aí já é um problema à parte. Você vê, a Elisa é um exemplo do que eu tava falando no começo. Você vê como palavras têm significado na vida, né? Sim, Porque às vezes, tem. na minha consulta, a Elisa já teve, o Ricardo, a Sim, Tati, e a gente não tem pressa com o paciente. não. Né? Porque eu preciso conhecer o meu paciente. É uma delícia. Então, o por paciente isso, ele vai num bate-papo, como aqui num podcast. É. Então, a gente vai estar conversando, quero entender ele, quero ver a rotina dele alimentar, a prática dele, se gosta de atividade física ou não. Né? Tem uns que sabotam, auto-sabotam, outros não. Exato. Entender. E aí você ganha, né? Como médico, todo dia vem mexendo com isso, conversando, entendendo. E pedindo exame, voltando. E aquele que, pô, quer fazer rápido pra voltar, tem aquele que demora 3 meses. Você já vê o comprometimento de cada um, né? Sim. E isso Quando é um dos quer fatores- mesmo, é. quando realmente faz, E aí né? você vê o cara que, pô, você passa uma dieta, ó, nesse tempo de exame, que são 21 dias, porque hormônios demoram pra ficar prontos. Vamos já, não vamos perder tempo não, cara. Vamos fazer uma cetogênica aqui em 21 dias. Pô, tem paciente que eu faço isso, volto 12 quilos a menos. Né? Pô, doutor, e aí ele fala isso aí que exatamente você Sim. falou. Lembra que você conversou comigo, né? Que o meu filho, que você não vai conseguir jogar bola com o teu filho de domingo, quando ele chamar o pai pra jogar, você não vai jogar. Pô, doutor, aquilo me mexeu de uma maneira que quando você falou pra fazer 100 gramas de brócolis aqui com 100 de arroz, pergunta pra minha esposa, é contadinho. O cara veio com 12 quilos a Sim. menos. E Sim, hoje, porque a carapuça avisa, hoje serve. tá correndo maratona. Uhum. Né? Então, ou seja, Não, a influencia, carapuça né? serve. Porque eu falei pra ele, eu amo café. Eu não sou de comer doce na época. E eu tava pré-diabética, tá? Então ele falou assim, então, Elis, mas tem um problema, você não gosta do café, você gosta do açúcar e não tá E percebendo. quando você aprecia o... Aquilo me chocou. Quando você aprecia o café, é muito né? gostoso. Tá? Exatamente, maravilhoso, gente. Hoje eu vejo, às vezes, as pessoas colocando um açúcar ali, eu fico olhando e falo, ai, gente, que dó. Não, e outra, Vou chamar você o Dr. Leandro não suporta aqui. mais o açúcar quando você põe o E quando o açúcar no café. Não dá mais, É eu aquela não questão consigo que ele mais. falou, tem que mudar a mente. Igual, por exemplo, É a agora eu iniciei mente. o projeto, até a Elisa incentivou muito, né? O meu sócio é um atleta também, Exato. faz jiu-jitsu, treina todos os dias. Porque a gente tem um filho, né? 8 anos, tem uma de 16. Se você não cuidar agora, você vai viver pouco. Exatamente. É. E tem que mudar primeiramente. Se você não mudar a mente, você não vai avançar. Doutor, e fala uma coisa pra gente. Na sua família, uma família, né, totalmente aí prendada, dedicada, seu pai é médico, é um exemplo, você com certeza. Vocês têm algum obeso na família? De forma direta, tá? Irmão, mãe, sei lá, filho. Não. Algum obeso na Não. família, não. Na Todos família, já têm essa. na família de parte de pai, não. De parte da minha mãe também não. A origem da família toda é do sul, né? Tá. Minha avó ela já veio da Alemanha direto pra cá, pra Jaraguá do Sul, onde Mas minha mãe isso veio uma também. genética boa ou uma disciplina sempre mesmo? disciplinados, morando. Legal. É uma história de que veio lá de Santa Catarina, minha família inteira, minha mãe de Joinville. Tá. Então, de morar em fazenda, né? De comer o alimento próprio, né? Então, você vê, Sempre minha tudo avó muito de família saudável. de 12 irmãos, né? E você vê a causa da morte dos irmãos, você vê tifo, antigamente a febre tifoide, porque não tinha um tratamento para isso. Antigamente não se morria muito do coração.
Se morria, quase não tinha um AVC, não tinha um infarto. A morte era outra, né? Ou acidente natural ou essa questão de algumas doenças que desconhecia-se, né? Então, ou seja, a alimentação era outra antigamente, né? A gente vê os nossos avós... Raiz, né? Você vê a alimentação hoje no Nordeste, talvez uma das alimentações mais saudáveis que tem. Pô, cuscuz, macaxeira, né? A variedade que tem da cultura nordestina é extremamente saudável. Agora, você pode ir pro outro lado também, é que nem nos Estados Unidos. Você vai numa viagem para lá, você pode comer coisas saudáveis, como lá tem extremamente coisas saudáveis, né? Que a parte tem mercados que só tem coisas orgânicas, naturais. Como só tem a parte, né? Então vai do seu caminho, né? Mas antigamente a alimentação era outra, não tinha aquela quantidade também enorme de agrotóxicos, de industrializados de fácil acesso. Hoje é muito fácil para você errar. É só você pegar o celular e clicar no iFood, né? E ela vem em pouco tempo, em poucos minutos. E você acha, doutor, que hoje em dia é fácil criar um hábito para quem já vem de um hábito assim ruim, né? De uma alimentação ruim, às vezes nem por culpa própria, mas pelo convívio de família, de tudo mais, assim, a entrar na mente da pessoa e falar, vamos começar do zero aqui com uma alimentação saudável. Isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil mudar hábitos, principalmente numa certa idade, né? Ela passou a vida inteira com certos hábitos, você querer fazer uma mudança radical, isso é quase impossível. A pessoa tem que querer muito. Você tem que ter uma coisa muito chocante. E às vezes nem assim muda, viu, Elis? É difícil, viu? Paciente Se eu tiver um personal ali de manhã, eu não vou. Eu tenho um paciente até que já passou por episódios e infartou e falou, agora vou mudar. Não mudou nada. Entendi. Continua a mesma coisa, os mesmos hábitos. Continua fumando, continua bebendo, continua não praticando atividade física, continua não se alimentando bem, com os alimentos que vão e piorar a saúde dele, mesmo com estente, mesmo com uma ponte safena. Então, ou seja, alguns, depois desses acidentes, ainda continuam com esses hábitos. Mesmo assim. Mas outros não, né? Então é muito difícil você mudar hábito. Tá. É o que a gente faz no dia a dia, tem sucesso, em alguns tem, né? Outros tentam e não conseguem. Você acha que o 80-20 funciona? É bem complicado estabelecer talvez uma porcentagem, porque hoje a obesidade ela é encarada como uma doença, ela tem que ser encarada como uma doença. Sim, concordo. Você não pode achar que o cara obeso, eu vou chegar lá e vou falar assim pra ele, vou montar uma dieta linda, maravilhosa, botar na geladeira dele e ele vai mudar. Não vai mudar, ele vai até tentar. Mas no terceiro dia ele vai pedir o que ele deseja. Né? Porque existem vários aspectos, não só a ansiedade do psicológico, dos hábitos da vida inteira dele e das disfunções metabólicas hormonais que a obesidade trouxe para ele. Então ele tem queda de tudo que é hormônio, ele tem resistência insulínica, que é quando o pâncreas produz muita insulina. E isso, quando você come muito alimento que tem glicose, estimula a produção desse hormônio. Sim. E ele vai lá no alto, de repente ele cai tua glicose. E aí esse cara tem que comer. Ele vai buscar comida, salta a geladeira. Né? Então, ou seja, é bem complicado. Então, às vezes, nesse tipo de patologia, que é a obesidade, em muitos casos, você tem que tratar e de forma medicamentosa. Porque aí também não adianta você chegar com uma bariátrica. Não, eu não sou Vamos fazer uma bariátrica que vai resolver o problema porque é mais fácil operar do que entrar com uma disciplina hoje de tentar mudar os hábitos da pessoa. Muitas pessoas vão por esse lado, né? Achando que é mais fácil, não é, doutor? Você tem que pensar em vários aspectos, né? Porque quando você pensa em bariátrica e vai fazer uma consulta, ele te convence a fazer. Não, eu pensei. Ele vai mostrar um monte de vídeo antes e depois, ele vai te mostrar os benefícios que isso vai trazer. E ao mesmo tempo ele vai dizer, você é um fracassado. Porque você veio aqui fazer isso, se automutilar, é porque você não conseguiu. É isso mesmo. Né? Isso aí mexe com o ego de muita gente. Eu tive alguns pacientes. O meu mexeu. Eu tive muitos pacientes eu acho que é muito complicado. que chegaram a fazer, né? E aí a gente fez, ele acreditou, eu ia fazer bariátrica, mas meu primo aqui fez uma dieta com o doutor aí, um protocolo que a gente faz com gonadotrofina coriônica em baixas doses. Tá. Não, meu primo fez e, ele perdeu 27 quilos, não sei o quê. Chegou lá o paciente, nunca me esqueço. E ele era uma turma de engenheiros, né? E aí ele foi lá comigo. Mas ele não vai. Aí os amigos dele falavam assim, né? Porque uns 3 já passavam. Olha, esse cara tá vindo aí, esquece, doutor. Ele é o tranqueira da turma. Sexta-feira, quinta, vai até segunda. Já era, não esquece. E ele vai te procurar, tá?
Beleza. Aí ele chegou lá, falei pra ele, cara, é assim, é dessa maneira. Já veio pra aquilo, tá? Não precisei falar muita coisa, não. Não, eu vim aqui, doutor. É um desafio meu, né? E ele tem 2 filhos, tinha uma filhinha especial até. E eu quero mudar. Eu tô aqui por isso. Não ia investir, nem ia gastar na tua consulta, não. E ele fez 40 dias, ele perdeu 27 quilos. Isso fazem 6 anos. E aí depois ele fez tudo certinho, acompanhou por um tempo, a gente fez o equilíbrio hormonal dele. Aí depois ele voltou ano passado. Cara, a gente fez a bioimpedância dele, é muito bacana a bioimpedância dele. Que ele perdeu esses 27 quilos. E aí ele começou a fazer personal junto com a esposa dele, na casa dele, 3 vezes por semana e faz até hoje. Começou a se alimentar bem. E tem, de vez em quando, ele buscou esse equilíbrio, que chega sábado, ele tem a vida social dele, só que não é aquela coisa de todo dia. Sim. Pô, uma segunda, uma terça, uma festa, alguma coisa, ele vai, não deixa de fazer. Só que ele buscou esse equilíbrio. Né? E a bioimpedância dele é muito bacana, porque de 115, hoje ele tem 88, mas ele está estabilizado em 88 há 4 anos, né? Então, o porque duro é uma coisa é manter. emagrecer, outra coisa é manter. eu mandei ontem as fotos. Eu sempre tive então, aquela luta. que bonito. Vai, volta. O duro é manter. Porque eu sou tranqueira. Eu sou cerveja, eu sou mineiro. Meu, e olha, eu não sou. tomava Eu todo vou te falar uma dia. coisa. Eu não sou médica, mas eu acho assim, no papel médico, no papel do doutor, eu acho que o orgulho é tanto dele quanto do paciente. Também, Fala sério, doutor. É prazeroso. Quando você Não muda, é? consegue mudar. Nossa, E isso gente. que chama muita gente, né? É. Só que a responsabilidade é grande também. E ao mesmo tempo, porque ele chega lá e fala assim, o doutor vai salvar minha vida. Também. E eu falo, Também. Coloca o peso de anos. Nossa. na verdade, eu só Faz um direciono. milagre. Quem vai salvar sua vida é você, na verdade. É você que vai mudar. Eu vou dar alguns caminhos para que você consiga direcionar e gerenciar para que você chegue no teu objetivo. Exato. Mas eu não posso fazer por você. Então eu tenho isso aqui para te fazer, isso aqui para te falar. Em alguns casos a gente, né, assusta um pouco até o paciente, porque é só assim para mudar. E às vezes nem assim, né, como a gente acabou de falar. Não tem, Mas é um desafio bem complexo. Mas tem. Se a pessoa tá decidida, tá disposta, ela muda sim. Não tenha dúvida disso. Eu tô na fase, tô treinando, já há pouco tempo, perdi muito líquido e tal, não nem conta a questão de peso. Mas veio uma coisa na minha cabeça. Cara, você tá com a estética. Como que faz com a questão da pele? Eu tô com medo de ter pele. E aí, doutor? Nem emagreci ainda, tô com problema lá na frente. Como é que verdade, mas é uma boa pergunta. Você tem que primeiro planejar a questão do teu emagrecimento. Você está emagrecendo, você está fazendo dieta, então você tem que estar equilibrado na tua dieta. Então você tem que estar ingerindo a quantidade de proteína, carboidrato, gordura em equilíbrio. Então tem que estar com acompanhamento nutrológico, nutricional. Ou nutricionista, ou até conosco ali. Atividade física tem que ser bem direcionada para o teu objetivo. Então você não vai fazer só cardio. Eu vou fazer só esteira, quero só queimar. Então você tem que colocar pelo menos 30% de hipertrofia, para que você perca peso com densidade. Né? Então aí você já diminui a questão da flexibilidade. Já diminui porque você vai perdendo peso e vai mantendo massa magra. Isso é legal. E se você tem uma ingesta adequada de proteína, né, principalmente após uma atividade de hipertrofia, onde você ativa os mecanismos fisiológicos de hipertrofia, que é a síntese proteica, que é o mTOR, o famoso mTOR, você consegue também manter, né, essa questão. Então tem que ser tudo bem acompanhado e direcionado. Então a parte de atividade física, então você quer fazer atividade física, eu sugiro que você faça com um personal. E um personal bem orientado, né? Qualquer um também que saiba buscar o seu objetivo de forma clara e assistida, né? E aí você fazendo a sua atividade física direcionada, você fazendo a sua alimentação direcionada, passando com um médico que consiga também verificar se tem tais distúrbios hormonais, se tem deficiências de algumas vitaminas que possam estar travando o seu emagrecimento também. Aí a questão da pele. Depende, se você for emagrecer muito rápido, essa pele vai ficar mais em evidência. Sim. Se for de maneira gradativa, menos evidência. Né? Então tem essa questão também. É uma transformação, por isso que né? o bariátrico, você perde 50 quilos logo depois que você opera, em 3 meses o cara perde 50 quilos. Aí fica... Mas também tem que fazer uma cirurgia para... Depois tem que tirar a pele, né? Pra tirar aquelas marcas.
Aí você vai fazendo esse acompanhamento também e colocando a estética avançada junto com esse emagrecimento, essa é a cereja do Você bolo. vai trocando a gordura pela Hoje, massa, vai dando aquele contorno, fazendo o acompanhamento né? estético nesse processo de Sim. emagrecimento é a cereja do bolo. Hoje você tem Bacana. na clínica, né, esse procedimento estético, você indica que vai fazer, Tem. além Tem com a todo um equipe, protocolo. A o gente protocolo tem, da né? equipe multidisciplinar. Você tem a questão da questão da flacidez com o estímulo de colágeno, com o que Muito tem legal. hoje, né? Com a questão Ultraformer, diversos outros, né? Então, os preenchimentos, isso tudo. Você consegue amenizar essa... mas não tenha dúvida, e o resultado é muito bom, né? É. Então, é aquela coisa, mas é uma coisa que quem tem condição de estar fazendo isso, e daí vem aquela pergunta, que não tem condição, doutor, de passar com o médico que dá toda essa minha oportunidade, que dá todo esse suporte que você está falando, né? Tem um Não investimento aí, realmente. claro, Então, é. ou seja, o que eu posso fazer se eu não tenho condição para chegar nesse resultado? Então, é o que você falou, cara. Se a pessoa quer buscar, hoje a gente tem mecanismo de pesquisa, internet, ela consegue buscar quer uma alimentação saudável, ela vai fazer atividade física, nem que for num parque, ela vai fazer atividade física. Hoje tem academia que tem mensalidade de R$ 39,90. É verdade. Outro dia eu fui passando na Dom Pedro ali, indo pra São Caetano, uma lá, não sei, eu não lembro o nome. Eu vi lá R$ 39,90. Por aí. Então, ou seja, dá pra gerenciar num salário o valor pra ir treinar, pô. Não Só é vai desculpa, porque né? Não quer, né? Você traz cerveja, Sim. né? Aí você vai emagrecendo, você começa a andar no parque. Aí depois você corre 30 segundos e anda 2 minutos. Daqui a pouco você tá correndo já meia hora. Verdade. Já engrenou. Já. Né? Então, ou seja, vou fazer uma alimentação, onde que eu faço? A feira acho que é o melhor lugar. Além né? do prazer, né? Porque você vai adquirindo isso, vai te dando aquele prazer e é onde você vai querendo cada vez mais, Exatamente. não E outra, você vai lá, aí na alimentação, tá buscar, vou na feira, melhor lugar. é? Uhum. Né? E vai na hora da xepa, tá sem dinheiro. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Vai às 11, né? É ser mais seletivo, eu acho. Tem que ser mais E seletivo. aí você consegue bons resultados com aquela questão de mudar. Querer. Você querer, você consegue. E a questão da estética realmente é um pouco mais complicada, precisa realmente ter condição para que você consiga ter acesso a isso, né? Tudo. Mas, falando de um modo geral, ajuda muito e resolve essa questão. Doutor, e assim, né? Nós estamos, infelizmente, chegando no fim do nosso programa. Mas o que o senhor deixa pra gente, né? Para o nosso pessoal que está aí acompanhando? Uma dica bacana, né? Claro que a gente já viu tudo que é positivo, tudo que é bom, os hábitos e tudo mais. A receita para viver bem? A receita para viver bem, inclusive na parte de esporte. A gente falou sobre esporte, a gente falou sobre alimentação, a gente abordou infinitos assuntos aqui. Qual que é o último recadinho que o senhor quer deixar, que o senhor acha interessante? Falar, isso é, como o senhor falou, cereja do bolo, né? Para a receita de viver bem. A receita para viver bem é esse equilíbrio, né? De buscar uma atividade física que te dê prazer. Não tem aquela atividade física certa, ela tem que te dar prazer para que você tenha constância, para que você tenha resultado nela, que você sinta prazer praticando atividade física e tenha resultado. Então depende de cada um, né? Depois de certa idade, quando a gente está numa queda hormonal, a gente sabe que exercícios de hipertrofia, um pilates também, onde você tem um pouco disso, uma musculação, vai te trazer mais qualidade de vida no seu envelhecimento. Boa. E muita, porque a gente vai decaindo o hormônio, vai ficando com o metabolismo mais lento, vai perdendo massa magra e vai acumulando mais gordura. Se você conseguir nesse processo manter músculo, isso é a melhor coisa. É a coisa que digo, você quer ter vida longa, mantenha a massa magra. Tá. Né? A questão a gente vê hoje, quem não tem uma avó que caiu, fraturou um fêmur, uma bacia, tudo isso porque vai perdendo massa magra e aí a alimentação fica muito defasada, porque ela só come lá no almoço, a janta é uma sopinha sem nada, de manhã um pãozinho, então ela vai tendo esse déficit de proteína, não vai fazendo atividade física, os ossos vão ficando fracos, tem osteopenia, osteoporose, cai, fratura tudo. Então a qualidade de vida do envelhecimento já era, né? Mesmo que esteja com a cabeça boa. Infelizmente esse processo de envelhecimento é terrível e se você estiver bem orientada para poder envelhecer dessa maneira, essa realmente é a receita para viver bem. Praticar atividade física, manter uma alimentação saudável, né? Buscar e cada vez conquistar essa questão do gerenciamento do estresse, né? Então, ou seja, viver numa cidade grande tem a parte psíquica, fácil, né? Também porque que a gente fala só de saúde, né? A saúde mental, a né? saúde mental, e ainda a gente está no mês agora, né? A gente está finalizando Vamos surfar. aqui, mas a gente tem Vamos muita surfar coisa todo mundo então, pronto. A gente vê essa questão do
de setembro agora, né? cara? Sim. Amarelo, né? Então, Setembro amarelo. Setembro amarelo. Então a gente vê como está em evidência e o quanto a saúde mental é importante, né? Então, se tudo que a gente está falando aqui, atividade física, alimentação, não é nenhuma novidade. Mas é o que eu penso que seja o resultado para que você envelhece bem. Para que você tenha um envelhecimento saudável. Né? Ou envelhecer o mais jovem possível. Mas a saúde mental é importantíssima, né? Ela caminha junto com a saúde física. Então você tem que buscar esse equilíbrio. Saúde física, saúde mental e também a saúde espiritual. Então esse é o grande segredo. É o equilíbrio desses três. Dos 3 pilares da vida, né, Sensacional. doutor? Sensacional. Muito obrigado, bom. doutor. Eu que agradeço. Elis. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Obrigada, doutor, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo maravilhoso. Mais uma vez aí. Quantas coisas aí aprendemos hoje, né? Sempre com dicas maravilhosas. E espero podermos marcar mais vezes, doutor. Né? Com certeza. E batendo papo, falar um pouco mais, inclusive agora da novidade da clínica que acabou de chegar aí com todos esses equipamentos. Tem tanta coisa, gente, para falar desses equipamentos, porque é tanta modernidade, é tanta tecnologia, que eu já vou deixar o convite para o doutor, para a gente fazer uma próxima, para ele falar sobre os aparelhos. É verdade. O que cada aparelho faz, aonde é isso. Cada semestre, cada ano, lança mais, né? Lança mais. Exatamente. Aonde cada aparelho vai dar um resultado para isso, se eu fizer isso, qual aparelho é indicado, eu acho que isso todo mundo tem curiosidade de saber, né? E aí é exatamente isso que nós queremos, é a receita para viver bem, viver melhor, melhorar a autoestima e poder envelhecer feliz, né, A doutor? longevidade. Buscar um envelhecimento saudável, né? Que todo É. mundo quer, todo mundo busca. E não é fácil, né? Mas exatamente. a gente, no mundo de hoje, com tanta informação, eu acho que talvez, por mais que é mais fácil para se estragar, mas também é mais fácil para poder chegar nisso. Exatamente. Né? É verdade. Consegue Com encontrar mais certeza. fácil. Tem os dois lados. Tem os dois Sim. lados. Muito Beleza? obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo Receita para Viver Bem.